Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline, fiz a cirurgia bariátrica fazem 10 dias hoje e vim contar um pouquinho para vocês a respeito da minha experiência, de como é que foram esses dias desde a cirurgia. Eu já fiz um outro vídeo de como eu cheguei nesse processo da cirurgia, né? Como eu cheguei até esse dia tão sonhado, tão esperado. Se tiver alguma dúvida, pode dar uma olhadinha lá no outro vídeo. E a minha cirurgia foi no dia 6 de maio, agora de 2024. Aliás, um dos motivos de eu ter gravado também esse vídeo, né, porque eu achei pouquíssimas informações, pouquíssimos conteúdos recentes. Os conteúdos que eu vi eram mais de anos anteriores, pelo menos 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que era interessante também, mas algumas coisas podem ter mudado de lá para cá. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo agora mais atual para vocês. Bom, fiz minha cirurgia dia 6 de maio, uma segunda-feira. O horário da internação foi às 10 horas da manhã, fui com meu marido. Naquela noite eu nem consegui dormir, foi uma ansiedade só. Um momento muito esperado, né? Por 2 anos, então eu estava muito ansiosa por esse dia. Então fui para o hospital, cheguei um pouquinho lá antes das 10, aí a gente deixa a pasta com a documentação lá na recepção. Levei minha malinha com poucas coisas, viu? Porque a gente acaba não usando muita coisa não, mas o pijaminha mesmo, a roupa que vai sair, chinelinho é importante, a meia, né? Que precisa usar aquela meia de compressão. E, importante levar a meia lacradinha, tá? Eles pedem para abrir, ela vem numa caixinha, dentro um plastiquinho selado e só pode ser aberto no centro cirúrgico. Pelo menos foi essa a informação que eu recebi. Então, eu fiz dessa forma. Fiz a minha internação, subi pro quarto, a previsão da cirurgia era às 13 horas, acabei subindo um pouquinho antes, acho que era uma meio-dia e 10, né? A gente vai para aquela sala de preparo para colocar a roupinha do hospital. E depois eu fiquei esperando mais um pouquinho na sala onde ficam os pacientes que acabam de fazer a cirurgia, no pós-operatório, aquela salinha que fica esperando passar o efeito da anestesia. E naquele dia o doutor a minha seria a terceira cirurgia. Ele fez uma às 7 da manhã, às 9, e a minha seria às 13 horas. Quando eu fui para essa sala de pós-operatório, a paciente das 9 estava lá ainda. E aquilo me deu um alívio tão grande, porque meu maior medo era do procedimento em si, não do pós. Eu tinha muito medo do procedimento, de alguma coisa, de repente, não dar certo, né? E aí, de vê-la ali bem, se recuperando, voltando da anestesia, já me deu uma tranquilidade maior. Ela estava um pouquinho agitada, porque estava acabando de voltar mesmo da anestesia, ela estava um pouquinho agitada, até mexendo assim nos equipamentos, no oxímetro, passava muito a mão na barriga, e aí o enfermeiro veio, conversava com ela e falava: respira pelo nariz e solta pela boca, respira pelo nariz e solta pela boca devagar. Aquilo que ficou assim, gravado em mim. E aí, logo em seguida, veio o pessoal para me levar para o centro cirúrgico. Fui, chegando lá, eles preparam o acesso, né? Porque a minha anestesia foi aqui pelo acesso da mão, ainda tem até a marquinha. E eles vão conversando, né? Tentando tranquilizar. O outro enfermeiro já foi colocando a meia em mim e aplicou anestesia. Esse momento foi meio assim. Não digo. Não, é tenso, porque a gente sabe que logo vai apagar e tudo vai acontecer, né? Mas não senti dor, foi super tranquilo, o pessoal super atencioso, foram conversando, perguntando dos filhos, se eu tinha filhos, idade, até que chegou um momento que eu senti que eu ia apagar. Eu até lembro de ter falado, agora eu vou apagar. E assim foi, a visão foi escurecendo, escurecendo, eu ouvia vozes assim, bem distantes, sabe? Como se tivesse em um outro ambiente, assim, as pessoas. E aí começou a vir flashes da minha vida, foi muito, nessa hora eu confesso que eu acho que eu fiquei um pouquinho nervosa, assim, porque eu lembro da enfermeira falando, respira, respira. Começou a vir flashes
da minha vida, assim, na mente, automaticamente, sem você pensar em nada, só vindo, assim, imagens da vida. E aí, a partir daquele momento, eu não vi mais nada, é óbvio, não senti mais nada também. E fui acordar, isso eu acredito que era próximo da 1 da tarde já, que era o horário previsto para a cirurgia. Fui acordar 4h30. Eu lembro que era 4h30 porque quando eu acordei, foi a primeira coisa que eu perguntei, que horas são? Porque a minha preocupação era meu marido, que estava esperando, ele é muito ansioso, muito nervoso. Aí eu perguntei, quando eu vi que já tinha passado tanto tempo, eu falei, nossa, meu marido deve estar tão preocupado, vocês costumam avisar, né? Quem está acompanhando, se está tudo bem. Aí ela me informou que sim, que o médico sabe para passar informação, eu fiquei mais tranquila. E a minha respiração estava um pouco ofegante, tinha hora que eu tentava respirar, mas parece que faltava assim um pouquinho do ar. Nesse momento de respiração mais ofegante, eu lembrava do que o enfermeiro havia falado para a paciente anterior. Respira devagar pelo nariz e solta pela boca. E aí eu fui fazendo isso, fui me acalmando, e aí passei a respirar normalmente. Não sentia nada de dor, absolutamente nada, nada, nada. Sentia a garganta um pouquinho seca, a boca estava até um pouco ressecada, mas dor eu não tinha nenhuma. A partir daí, acho que não deu nem 10 minutos, já me levaram pro quarto, aí viu meu marido, fiquei mais tranquila. Não tive dificuldade de passar da maca, né, porque eles te levam na maca, não tive dificuldade nenhuma de passar da maca pra cama, foi super tranquilo. Até estava com um pouco de receio, assim, de movimentar, mas o enfermeiro falou, não, pode ir, pode passar. Eu passei e realmente não senti absolutamente nada, nada de dor. Bom, passado aí uns 30 minutos que eu estava no quarto, ou um pouquinho mais, veio a primeira dieta, que foi um potinho com gelatina, gelatina de limão e água de coco, além de água. Bom, eu tenho uma alimentação completamente restrita, eu não gosto de muitas coisas, tá? Não é uma restrição aí por questões de saúde, não, é porque eu não gosto mesmo. Água de coco, por exemplo, se eu consumi 2 vezes na minha vida toda, acho que foi muito. Gelatina de limão eu nunca tinha comido. Eu sempre opto pelos sabores vermelhinhos, morango, framboesa, cereja, até uva vai. Mas limão não. Aí eu lembro do meu marido pegar água de coco pra mim, ele já fez aquela cara, como quem diz, né? Será que ela vai conseguir? Gente, foi a bebida mais doce que eu tomei na minha vida. Muito louco, muito louco. Adorei. Água de coco. Consegui tomar, beber um pouquinho de água. E aí, assim, é bem de pouquinho mesmo. Bebia um golinho de nada e dava aquela esperadinha, né? Parece que eu sentia até o trânsito do alimento, assim, dentro de mim. E aí, esperava mais um pouquinho, tomava mais um pouquinho e deu tudo certo. Consegui tomar normalmente. Lá para umas 6, 7 horas, eu fiz a minha primeira caminhada. Consegui sentar bem na cama, sem dor nenhuma. Consegui caminhar ali no corredor do hospital. Nesse dia, nessa hora, meu marido foi comigo, né? Fui apoiando assim no suporte do soro, ele foi comigo, sem nenhuma dificuldade. Lógico que medo, né, de repente da tontura, que eu lembrava da situação da cesárea, achei que fosse ser mais ou menos parecido àquela situação, a hora que a gente levanta, que tudo gira. Mas no meu caso, pelo menos, eu não senti nada. Consegui caminhar. Ai, por falar na caminhada, como a gente usa a meia, né? Normalmente a gente leva um chinelinho para o hospital, mas com a meia, pelo menos a minha, fica um pouquinho difícil de colocar o chinelo de dedo, porque a meia vai até mais ali na frente, né? Você não consegue encaixar completamente o dedinho no chinelo. Então eu optei por usar um crocs, uma babuche, leve alguma coisa assim que não tenha dedinho, né? Mas se o seu modelo de meia de repente for mais abertinho, couber o dedo normalmente, pode usar o chinelo de dedo sem problemas, tá? Então optei pelo tipo crocs. E aí caminhei no hospital, voltei pra cama, fui no banheiro, consegui ir no banheiro normalmente, sem nada de dor, voltei pra cama, e aí um pouquinho mais tarde voltaram as outras refeições, né? Que no meu caso foi chá,
não lembro se de camomila, cidreira, mas foi um chá clarinho assim. Consegui tomar normalmente chá, água e ficava revezando entre ficar um pouco sentada, a maior parte do tempo acaba que é deitada mesmo, né? Mas é importante levantar, ir no banheiro, fazer as caminhadas. No período de 24 horas que eu fiquei no hospital, eu fiz 6 caminhadas. Então, caminhei alguns períodos aí do dia, da noite também. É importante não ficar paradinha, tá? Bom, no período da noite, da madrugada, eu recebi alguns medicamentos. Eu sei que teve Tramal para dor, teve alguns outros medicamentos. Então, na minha cabeça, a certeza de eu não estar sentindo dor era porque estava sendo medicada, né? Então, eu ficava com aquela preocupação, falando, nossa, a partir de amanhã eu vou para casa, e aí sem os medicamentos vou sentir muita dor, porque eu ouvia muitos relatos, é muito comum sentir dor no pós por conta dos gases, né, que ficam ali dentro, até que esses gases saiam todos, é comum sentir esse tipo de desconforto. Então eu achava que não estava sentindo dor por conta disso, porque, gente, de verdade, parecia que eu não tinha feito nada de cirurgia, eu não sentia absolutamente nada. Os meus furinhos foram 7 furos. Alguns furos e outros pequenos cortinhos, aí, de no máximo 2 centímetros. Eles não foram com ponto, eu não levei ponto, eles foram colados, tá? Até na manhã do dia seguinte que eu fiz a cirurgia, a médica veio dar uma olhada, tirou todos os microporos que estavam, e mesmo ela tirando, não senti dor, não tinha secreção, ela limpou, voltou outro micropor, eu não senti absolutamente nada. Vou deixar aí uma fotinha para vocês de como é que ficou, mais ou menos, os pontos, tá? Então, super pequenininho, acredito que depois a cicatrização também vai ficar bem discreta. E vou deixar também um videozinho de eu caminhando no hospital, para vocês verem que beleza. Foi super tranquilo, tá? No dia seguinte, já pela manhã, depois que a médica veio, ela falou que estava tudo bem, que eu receberia alta naquele mesmo dia. E não demorou muito mesmo, não. Meio-dia, 11 e pouco, antes do meio-dia, eu já estava de alta. Como eu já tinha a receita, né, que a minha nutricionista havia passado da dieta líquida, eu já sabia exatamente o que fazer quando eu chegasse em casa. Inclusive, eu já havia deixado preparado a dieta líquida daquela semana, pelo menos, né? Comprado todos os outros produtos, água de coco, suco, água. A água foi me orientada que fosse uma água com um pH mais neutro, para não sentir aquela sensação de peso quando bate no estômago. Então, até uma água aí diferente da que eu estava acostumada a consumir, né? Eu acabei comprando e já deixando tudo prontinho também. Meio-dia tive alta, tiraram o acesso, ainda continuava sem dor nenhuma, consegui caminhar normalmente do hospital no segundo andar, desci até de elevador, é claro, né? Desci até o carro, o estacionamento estava uma quadra assim de estacionamento, consegui caminhar normalmente, sem nenhum problema, sem nenhuma dor. Só no carro, conforme movimentava, se sentia assim a barriga um pouco estranha, até dava uma seguradinha, mas zero dor mesmo. E aí cheguei em casa e dei início à dieta líquida, né? A minha dieta durante 15 dias, estou no 10º dia hoje, faltam mais 5 dias. Até aqui está sendo super tranquilo, não tenho tido grandes dificuldades, não senti nenhum dia, até hoje, no 10º dia, eu não senti fome nenhum dia. Eu tomo os líquidos, inclusive agora aqui estou tomando a minha aguinha, o chazinho está aqui do ladinho também. Eu vou ingerindo porque precisa ser ingerido, tem os horários que devem ser respeitados, a cada 20 minutos pelo menos eu preciso ingerir alguma coisa, mas não porque eu sinta fome. Fome eu não tenho, e nem vontade de comer, eu não tive nada de vontade de comer. Nos primeiros dias eu evitei cozinhar, porque era o meu receio. Gente, eu vou ver, vou ter vontade, então eu evitei mesmo. Meu filho mais velho, 17 anos, ele ama cozinhar, tanto que os meus caldos foi ele que fez os primeiros. Ele ama cozinhar, então ele que ficou responsável pelas refeições da família nesses primeiros dias.
Mas depois eu voltei a fazer também, mesmo fazendo, colocando o prato das crianças, zero vontade, gente, zero vontade mesmo. Para mim foi super tranquilo, espero que seja para vocês também. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito da dieta líquida, como é que foi, passo a passo, mostrar um pouquinho de um dia de dieta, como é que foi. Eu, pelo menos até agora, não enjoei de nenhum item, de nenhum caldo, consigo consumir tudo direitinho, conforme foi a indicação, né? E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito da dieta líquida, e se você está gostando desse conteúdo, continua me acompanhando.